Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quarta-feira, depois da Páscoa, dia 12 de abril, abramos os braços para acolher o ressuscitado em nossa vida. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Este evangelho de hoje é um dos mais lindos. Mostra muito bem a situação de 2 discípulos naquele domingo, 2 dias após a morte de Jesus. Eles voltavam para casa desiludidos, tristes, compartilhando a sua dor, o seu sofrimento, como que a dizer: foi bom o tempo que vivemos na companhia de Jesus, foi muito bom, mas passou. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas ele morreu. Agora temos que voltar na vida adiante, viver de lembrança da saudade do tempo passado. E aquela desilusão os tornava cegos, não conseguiam ver a realidade que Jesus tinha anunciado. Então, o ressuscitado
São Lucas, o Evangelho, diz assim: o próprio Jesus, o ressuscitado, se coloca caminhando com eles, não manda alguém. Ele pessoalmente foi e foi explicando as coisas para eles, tirando a sua cegueira, tirando o sofrimento daqueles corações, foi aliviando a dor, a desilusão presente naqueles discípulos. Quando já tinha esclarecido os discípulos sobre a realidade, tirado deles a tristeza, feito arder os seus corações, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Ele não ia porque era o ressuscitado. Ele não tem onde ir ou aonde ele não esteja. Ele está em toda parte. Mas acontece que os discípulos convidaram Jesus para permanecer com eles. Jesus entrou, pegou o pão e ao partir o pão, eles o reconheceram. Então foram invadidos por uma alegria, um sentimento de vitória contagiante. E eles que falaram para Jesus: é perigoso, entra, está ficando tarde, eles voltam correndo para Jerusalém, encontram os 11 reunidos no cenáculo e contam aquilo que aconteceu com eles, e os 11 confirmam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então nós também dizemos como aqueles dois: fica conosco, Senhor, fica conosco neste mundo, às vezes tão triste, tão sombrio, tão cinzento, tão difícil. Acalenta com a sua presença a nossa vida e hoje nos abençoa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.